Um oi para você que está chegando nesse vídeo e vem comigo pensar sobre questões que realmente transformam a sua vida. O que eu vou trazer aqui para você hoje pode ser que seja novo, pode ser que não, mas a visão vai te acrescentar. Eu vou conversar com você sobre a situação em que a sua vida está, para que você defina isso dentro do que eu vou falar, mas isso vai te ajudar de maneira grandiosa a olhar para outros lugares que você talvez não tenha olhado ainda e para entender muitas das situações em relação ao que você quer, ao que você luta tanto para ter e não consegue. Não consegue muitas vezes sair do lugar. Não, não vou ficar aqui falando dos 7 passos incríveis para fazer você ser mais produtivo. Não vou ficar falando essa baboseira. O que eu vou te fazer entender aqui é sobre o que está à sua volta, para você se enxergar dentro disso e saber exatamente para onde você tem que ir. Você já ouviu falar na pirâmide de Maslow? Maslow foi um cara que fez uma definição dentro da área de estudo dele, da psicologia, e ele envolveu outras áreas também, e definiu que nós, enquanto sociedade, enquanto indivíduos, estamos dentro de algumas classes, de algumas situações estabelecidas dentro de uma pirâmide. E que cada nível dessa pirâmide, indo para cima, evoluindo, ele só pode ser alcançado a partir do momento que você vence o nível que você está. Por que que é importante saber disso? Você pode não perceber, mas tudo que está à sua volta, todos que estão à sua volta, se encaixam em algum lugar dentro dessa pirâmide. Essa pirâmide, ela é fundamental para a nossa vida. As ideias de marketing, de como você e eu somos manipulados muitas vezes para compra, para indução de querer alguma coisa ou não, tem a ver com isso. E por que que é importante conhecer esses níveis, essa pirâmide? Porque a partir do momento que eu sei que eu só consigo avançar se eu venço o nível que eu estou, e eu quero coisas grandes, eu quero coisas diferentes, eu quero avançar nos meus resultados, eu consigo entender que eu preciso saber qual que é o degrau que está acima, qual que está abaixo, para refletir sobre isso. E para trazer de maneira muito mais real, muito melhor e concreta para a minha vida esses resultados. Quando a gente vai pensar nisso, é muito interessante trazer a seguinte visão, gente. A maioria, a grande maioria da população, de todas as pessoas, está numa base. A gente sabe que é muito comum a gente ter esse conceito, isso é muito claro para a maioria das pessoas, que grande parte da população não tem condições, né, de vida. Talvez não tenha condições de fazer o que você está fazendo aqui, que é ver esse vídeo, porque não tem um celular, porque não tem acesso à internet, enfim. A gente pode adaptar essa pirâmide de Maslow para ficar de maneira mais simples e trazer para você o seguinte: dentro desse conceito, as pessoas que estão na base dessa pirâmide, a gente pode chamar de degrau da fome, da necessidade. É um degrau que, para você entender, ele é muito usado na manipulação. Na manipulação, sim, de grandes governos. Eu não estou falando de Brasil, estou falando de mundo, tá? Porque quem está nesse degrau aqui da fome só se preocupa em sobrevivência. Na pirâmide original de Maslow, isso é o grau das necessidades básicas. E fome é uma necessidade básica. Você, quando está nesse degrau, a única preocupação que tem é sobrevivência. Você não está nem aí para os seus relacionamentos, para a sua segurança, para alcançar alguma coisa na sua vida. Quem dirá pensar em autoconhecimento, que é o papo que a gente está trazendo aqui? Quando você olha para isso, você começa a entender que as populações, a grande massa, ela é muito manipulada pela fome, pelas necessidades básicas. E é muito comum a gente compartilhar algum conteúdo e sempre vem alguém, não aqui nessa rede, mas sempre vem alguém falar assim: nossa, mas isso desse jeito é uma coisa muito floreada, isso é muito fora da realidade, porque a realidade é muito difícil. Sim, a realidade é muito difícil, mas o degrau que você está determina exatamente as suas preocupações. E a sua missão de vida é avançar nesses degraus. Quem está nessa camada aqui, ó, de fome, não consegue se preocupar com outra coisa, a não ser se manter vivo. A gente sabe,
o quanto é difícil estar nesse degrau. E você só consegue avançar para outro degrau, como eu falei, que é o próximo que a gente vai trazer agora, se você vence essa necessidade básica, sua necessidade de sobrevivência. No próximo degrau, a gente tem o quê? A gente tem relacionamento. Relacionamentos e dinheiro. Dinheiro. Por quê? Relacionamento e dinheiro. Quando você avança do degrau da base, da necessidade básica, e vai para esse, você começa a se preocupar com a sua estabilidade, com as suas relações. E aí vem um fato assustador, muito assustador. Mais de 98% da população que está no mundo hoje tem essa preocupação aqui somente. Tem essa preocupação. Relacionamento e dinheiro. A sua sexualidade, as suas relações, quem brigou com você, quem falou de você, o fulano que encostou, o fulano que reclamou, como eu vou me portar para as outras pessoas, como eu me visto, o que você tá aí do outro lado tá pensando de mim, isso é relacionamento, isso é o segundo degrau. Isso te traz a segurança e o senso de pertencer, o senso de fazer parte de alguma coisa. Você até se sente incompleto, mas sabe exatamente que precisa da aprovação e do grupo do outro para se sentir bem. É nesse degrau aqui que as pessoas manipuláveis são vistas como uma isca fácil quando você fala de algo que coloca essa pessoa para pertencer em algum grupo. Porque dentro de um grupo ela se sente acolhida, ela tem suas relações, ela tem a sua identidade que ela acredita ser reafirmada dentro disso. Dentro dessa parcela, desse degrau, a preocupação maior é ter com quem me relacionar. E o dinheiro entra aí como uma ferramenta que ajuda a estabelecer as suas relações. É nesse degrau que a gente começa a pensar em ter casa, carro, apartamento, para poder se estar bem na sociedade, se ser visto como uma pessoa que venceu, que conseguiu alguma coisa. Esse degrau não está preocupado com o próximo degrau. Quando ele começa a vencer esse degrau, entender a real importância das coisas para a vida, começa a olhar um pouquinho mais para frente e entender que o relacionamento consigo é tão ou mais importante do que os relacionamentos que você tem com os outros, a pessoa começa a avançar de degrau. E como eu falei no vídeo, gente, você só vai para um outro degrau ao vencer o degrau que você está. Então, você que está vendo nesse vídeo aqui, você pode estar pensando, nossa, por que a Juliana está explicando isso? Para que você saiba exatamente no final do vídeo, eu vou te dar uma ferramenta para você descobrir em que degrau você está. Não perde, fica aqui até o final. Você só consegue avançar na sua vida, crescer, evoluir, atingir seu propósito, que é uma coisa tão falada, quando você olha para isso aqui. Se você não sabe aonde exatamente você quer chegar, isso é mais um motivo para você olhar para cá. Quando você entende isso, você começa a perceber e fala, poxa, realmente a minha preocupação é essa, essa e essa. Onde eu tô? Para onde eu tenho que olhar para evoluir? Essa é uma preocupação que começa a existir em você. E para que você entenda e tenha um caminho seguro, você precisa disso aqui. É um bom exemplo que eu vou te dar agora. Se você está perdida, se você está perdido, né? Vamos supor que você está vindo para minha casa. E aí você se perdeu no caminho, certo? Você liga para mim e fala, Juliana, eu estou perdido, o que eu faço? Qual que é a primeira coisa que eu vou te perguntar? Onde você está? Você precisa de dizer onde você está. Você precisa de saber aonde você está. Se você não sabe onde você está aqui nesses degraus dessa pirâmide que rege a sua vida e você às vezes não tem consciência disso, como é que você vai avançar? Aproveita e já curte o vídeo aqui que o tema tá interessante, vai dizer que não. Tô te entregando ouro aqui depois. Comenta aqui para mim depois o vídeo o que você tá achando. O próximo degrau é o degrau do poder. Esse degrau aqui
é um degrau que tem muito poucas pessoas nele já. Porque quando você avança dos seus relacionamentos, você quer o poder. Você quer poder pessoal. Você quer poder sobre algo. Você quer poder. Querer poder não é algo ruim, mas é algo raro. Realmente raro. Porque enquanto você busca, por exemplo, ter poder sobre o outro, você não está buscando poder em si. Você está buscando poder em seus relacionamentos. Você está no segundo grau. Entende isso? Você começa a avançar quando você quer poder pela autonomia desse poder, pelo que esse poder pode te proporcionar em relação a isso. Cabe todo mundo naquele degrau? Não. E isso cada vez mais vai se afunilando. Por isso que as pessoas que estão aqui nesse degrau de poder, são poucas. E são as pessoas que talvez você olhe, como eu já olhei muitas vezes na vida, e falei: nossa, fulano é algo a ser atingido, porque olha a situação que fulano está. Só que quando você olha dessa forma, aonde você se encaixa? Não como poder, você se encaixa num degrau que precisa de relacionamentos. Entende isso? O degrau do poder tem a ver com poder pessoal. E o que é poder pessoal, gente? Eu ainda vou fazer um vídeo aqui falando só sobre isso, que é um tema muito interessante, transformou muito a minha vida. Poder pessoal nada mais é do que a soma e a divisão das suas habilidades com a sua atitude. Poder pessoal se constrói assim. Você pode ter grandes habilidades. Se você as não conhece bem, se você não as valoriza, elas estão em um nível X. Mas pode ter uma atitude massa. Ser aquela pessoa ativa, que vai à frente, que busca, que procura. Então a sua atitude está aqui. E o que acontece quando a gente soma as duas e divide? Uma vai equilibrar a outra e vai cair. A sua busca por poder nessa fase, ela vai galgando isso. E é aí que você começa a querer descobrir as suas habilidades para que você consiga estabelecer o seu real poder dentro das situações. Esse conhecimento é de grande valor, de grande valor. Porque quem tem o poder e está nesta faixa da pirâmide sabe exatamente disso. Sabe exatamente disso. E para avançar, e a nossa missão, a nossa tendência, a busca humana é avançar. Nada fica parado, gente. Nada. Você não está parado. Ah, minha vida está estagnada. Não, sua vida não está estagnada. Se ela não está caminhando, ela está regredindo. Entende? A sua busca de alma, a sua busca humana é de avançar. E quando você avança, qual que é o próximo degrau? Autoconhecimento. O autoconhecimento. Quando você atinge o máximo do degrau aqui do poder, você vai para o degrau do autoconhecimento. E aí começa uma busca para dentro. Quem sou eu de verdade? Como é que eu me relaciono com as minhas questões de ser? Como é que eu consigo entender o que eu realmente quero para minha vida? Quais são os meus valores? Autoconhecer-se é entender isso. Nesse momento, você começa a olhar aqui para baixo e começa a entender esses níveis. É um momento onde você começa a literalmente iluminar sua consciência. Nesse momento, você começa a buscar tudo aquilo que te traz informação, porque o conhecimento sim precede a experiência, e eu acredito em número, grau e gênero nisso, que te tragam elementos para que você consiga se conhecer, se entender melhor, trazer para você a sua visão de vida, a sua visão de mundo. Isso é valiosíssimo. Só que você não pode ficar parado nesse degrau do autoconhecimento. Você vai ficar lendo livros de autoconhecimento até quando? Você vai ficar buscando isso até quando na sua vida? Se você talvez esteja nesse degrau e está nessa busca de ler, de entender, de ler, de entender, você está estagnado. Mas não está parado. O que você está fazendo? Você começa, quando você fica aqui dentro, só aqui dentro, sem avançar,
você começa, vou até pegar outra caneta de outra cor aqui. Você começa a fazer o quê? Você começa a voltar para os degraus de baixo. Tudo que você construiu nessa pirâmide, você começa a voltar para baixo. E se você volta para baixo, você vai ter que começar de novo. Então dá para ficar a vida inteira buscando livro de autoconhecimento? Não. Dá para ficar a vida inteira olhando para dentro, ficando dentro do seu mundo sem expandir isso? Não, não dá. Você vai se sentir vazio, incompleto e parece que é uma busca que nunca te sacia. Por que nunca te sacia? Porque quando você esteve pronto para avançar para cá, você fez esse movimento. Você voltou para lá. E aí a sua tendência é o quê? Decair. O que você precisa de entender? O próximo degrau. Qual que é o próximo degrau, Juliana? A gente vai para espiritualidade. Quando você avança do autoconhecimento, você entende quem você é. Você sabe o cerne, a sua essência, você tem noção da sua consciência, que não é a sua mente. As pessoas que estão aqui no poder estão focadas na mente. As pessoas que estão aqui no autoconhecimento ainda estão focadas na mente, elas estão migrando para a consciência. Quando elas migram para a consciência de ser, quem você é, a centelha de vida que você é, a centelha divina que você começa a estar presente no degrau da espiritualidade. E eu não estou aqui falando de religião, longe de mim. Eu estou falando de algo muito além de religião. Eu estou falando de algo que te traz plenitude, júbilo, completude, sensação de prazer, alegria e felicidade, sem que você tenha um motivo externo para isso. Entenda uma coisa, os seus sentimentos, as suas emoções, não envolvem o amor e a consciência. Emoções são emovere, vem do latim, né? Vem de bagunça. Nojo, raiva, ódio, alegria momentânea. Mas o júbilo, a sensação de pertencer, o sentido de vida, a visão de consciência, depende desse degrau. Sem ele, nada acontece. E o que acontece nesse degrau? Você vai rapidamente para o próximo. Você avança para um próximo degrau, que é o quê? A unificação com o todo. Com o todo. Que é a consolidação do seu estado de ser, do seu estado de presença, da sensação de júbilo, do que transcende. E o que acontece quando você chega nesse degrau? Acontece uma coisa muito interessante. Você consegue perceber que você tem tudo isso. Tudo isso. Qual que é o meu chamado para você? Eu quero te convidar a fazer um movimento contrário. A você sair dessa pirâmide que vai trilhando degraus, degraus, degraus e inverter essa pirâmide. Como assim, Juliana? Como assim? Existe uma forma de você entrar em união com o todo, sendo essa a sua primeira busca. Quando você faz isso, todo o resto, todo o resto é acrescentado a você, é suprido a você. Esse é meu convite. No Clube Maestria Consciente, que o link está aqui na descrição, eu te convido a fazer isso. Você não precisa de ficar estagnado em cada um desses degraus. Fome, passar pela sede de dinheiro, sede de poder, passar por essa busca toda, esse caminho todo. Toca primeiro em inverter a pirâmide. Com conhecimento que precede a experiência, que vai te levar num caminho muito forte. Olha para a sua vida e identifica que degrau você está. Eu vou te ajudar a fazer isso agora. Um exercício muito potente. Muito potente. Pega uma caneta e um papel, uma folha em branco. Mas senta num momento que você esteja disposto a fazer isso. Tá? Para descobrir em que degrau você está. Escreve aí. Quais são os seus valores?
Quais são os seus valores? Escreve 10. Quando eu falo de valores, eu falo do que é mais importante para a sua vida. Eu não vou ficar aqui dando dica. Escreve uma lista. Depois que você escrever essa lista, identifica onde está cada um das coisas que são mais importantes para você. Tá no primeiro degrau? Provavelmente não, você não estaria vendo esse vídeo. Quem tá no primeiro degrau não tá nem preocupado com isso aqui, gente. Tá nem aí pra isso aqui. Tá preocupado em sobreviver. Eu não tô falando para essas pessoas. Eu estou falando para pessoas que podem ajudar a essas pessoas. Entenda isso. Não é hipocrisia. Eu não sou hipócrita aqui. E eu tenho certeza absoluta que você não é também. A gente fica aqui discutindo fome, avance para fazer sombra e dar a possibilidade para quem está nesse degrau. Que nele você não está. Você pode estar no segundo, voltado para dinheiro, para relacionamento, para sexualidade, para coisa. Você pode estar no terceiro, indo para o poder, começando a focar no autoconhecimento, começando a focar na espiritualidade. Mas na base você não está. Certo? Então, escreve 10 dos seus valores e localize em que degrau eles estão. Você vai descobrir onde você está nessa pirâmide. E aí eu vou dizer uma coisa para você muito interessante. Primeira vez que eu fiz esse exercício, eu coloquei dinheiro lá para baixo. Sabe quando você fica com medo de colocar? Eu coloquei coisas que eram importantes para mim, que eu colocava, já pensando naquela visão bonita que a gente tem de florear as coisas. Mas quando você faz isso, você está fazendo com verdade, você está colocando que a sua prioridade não é crescer. E aí você vai numa conversa, às vezes, acontece muito com a avaliação de mentoria que eu faço. Ah, Juliana, eu quero avançar, eu quero cocriar um carro, eu quero cocriar um apartamento, eu quero não sei o quê, eu quero. Tá. Mas quando você vai colocar isso para fora, para entender quais são os seus valores, o seu mapa de vida está colocando isso lá para trás. Então, como é que você vai em direção a isso? Entenda uma coisa: esses valores que você for listar, eles são o seu mapa, eles são o seu paradigma. Se o seu paradigma em relação a dinheiro, em relação às coisas que você acredita querer hoje, estão lá para baixo, em que lugar você está colocando isso realmente como objetivo na sua vida? Porque tudo que você foca cresce. Tudo que você foca traz resultado. Então eu te convido para essa discussão. Aproveita e já curte o vídeo aqui se fez sentido para você. Esse canal é para isso, é para a gente conversar. Comenta aqui, me conta. Você fez a experiência, você fez essa lista, tem dúvida? Conversa comigo, eu vou te responder com o maior carinho para a gente bater um papo e formar aqui uma comunidade de pessoas que vão ser sombra para outras pessoas, que você é uma centelha divina. Você é criador da sua realidade. Acredite nisso ou não. E se você está vendo esse vídeo é porque isso faz sentido para você. Aproveita, já curte o conteúdo e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!